Olá, oitavo ano. Aqui é a professora Hélida de Matemática. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula, hoje, então, 19 de outubro. E nessa aula, o nosso tema vai ser sequências e sucessões. Então, observe esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Olha lá, o primeiro exemplo, janeiro, fevereiro, março. Qual seria o próximo? Abril, maio e assim por diante. Esse outro exemplo aqui, 30, 32, 34, 36. Qual seria o próximo? O que você consegue perceber aqui? Que a gente está aumentando de 2 em 2, certo? Olha lá, 30, 32, 34, 36. Qual seria o próximo número? 38. E o próximo? 40, e assim por diante. Então, aqui a gente percebe que os números estão aumentando de 2 em 2. Nesse outro exemplo, 2, 6, 18, 54. O que você consegue perceber aqui? A gente está multiplicando por 3, certo? Ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Tá? Então, o próximo número, 54 vezes 3. Então, nós estamos multiplicando aí os termos aqui por 3. Olha ali a próxima sequência. 50, 45, 40, 35, 30. Qual seria o próximo? 25. Qual seria o próximo? 20. A gente percebe que está caindo de 5 em 5 aqui, certo? O próximo exemplo. Vê se você consegue ver o padrão aqui desse último exemplo. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Olha lá. Vamos escrever o número 2. O próximo número, 10. O próximo, 12, 16 e assim por diante. O que a gente percebe? Que essa sequência aqui, todos os números começam com a letra D. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual seria o próximo? 200. Certo? Porque começa com a letra D. O que você percebeu aí, então, nesses exemplos? O que tem de especial? Um padrão, certo? Ele segue uma ordem e ele segue um padrão, né? Ou segue um padrão. O primeiro lá, são os meses, né, do ano. A gente sabe que depois do março vem qual mês? Abril. Nesse segundo exemplo, de 2 em 2. Então, ali a gente tem uma ordem ou um segmento padrão. Quando isso acontece, a gente chama de sequência. Então, quando determinados elementos de um conjunto são dispostos em certa ordem, seguindo o padrão, dizemos que esses elementos formam uma sequência ou sucessão. Olha lá, dias da semana, é uma sequência? Sim. Segunda, terça, quarta, quinta. Meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Figuras semelhantes. Tá? Então, um exemplo da geometria. Aqui, eu coloquei outros exemplos também de sequência. Olha lá, sequência dos números de casas numa rua, né? Então, numa rua aí, as casas, elas seguem uma sequência, né? Você começa com o número 12, qual é o próximo? 13, 14, 15, assim por diante. Você consegue perceber um padrão, né? Então, sequência você tem um padrão. Olha, sequência das operações numa linha de montagem. Tá vendo a palavrinha sequência? Tem um certo padrão. Sequência do crescimento dos galhos de diversas espécies de planta. Também aqui temos um padrão. E assim por diante. Então, algumas coisas que são importantes. Os termos que a compõem, uma sequência, certo? E a ordem em que elas aparecem, a partir de um critério pré-estabelecido. Então, perceba aqui nessa sequência: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cada mês dessa sequência é o que a gente chama de termo. Você tem um termo janeiro, você tem um termo fevereiro, você tem um termo março, você tem um termo abril e assim por diante. O critério ordem identifica qual é o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o 12º. Então, qual que é a ordem que identifica essa sequência aqui? São os meses do ano, certo? Então,
Cada elemento a gente chama de termo, e a ordem seria o quê? Qual é o padrão dessa sequência aqui? São os meses do ano, certo? Na representação de uma sucessão, os termos aparecem entre parênteses, ordenados e separados por vírgula. Então, tá vendo aqui, ó? Você vai colocar a sequência entre parênteses e separado por vírgulas. Então, o que seria uma sequência numérica? Ó, são aquelas cujos termos são números reais, né? É bem óbvio, uma sequência numérica tem a ver com números. Então, é uma sequência que é formada por números reais. Um exemplo aqui, 12, 15, 11. Isso aqui é uma sequência finita. Finita quer dizer o quê? Que tem um fim. Então, ela tem o primeiro, o segundo e o terceiro termo. E acabou. Aí, quando aparece ali aquelas reticências ali, isso significa que é uma sequência infinita, não tem fim. Olha lá, 0, 2, 4, 6, 8. Qual é o padrão aqui estabelecido? Padrão de 2 em 2. Então, o próximo aqui seria 10. E assim por diante. E essa sequência ali, ela não tem um fim. Então, ela é infinita. Muito importante isso aqui também, ó. Como que a gente faz a representação de uma sequência? Então, aqui, de modo geral, os termos consecutivos, né, ou seja, que segue uma ordem de uma sequência numérica, são indicados por uma letra minúscula acompanhada de um índice. O índice seria esse númerozinho aqui, tá vendo? Então, o que significa A com 1 embaixo? Primeiro termo da sequência. O que seria o A2? Segundo termo da sequência. A3, terceiro termo da sequência. Se eu coloco A50, é o 50º termo da sequência. E assim por diante. Tipo essa daqui, ó. Essa sequência, ela é infinita porque, olha lá, eu tenho reticências. E são números naturais ímpares. Qual é o primeiro termo dessa sequência? Quem é o A1? O primeiro termo da sequência vale 1. Qual é o sexto termo dessa sequência? Conta lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o sexto termo dessa sequência aqui é o número 11. E assim por diante. É uma sequência, então, infinita que você pode descobrir qualquer termo, então, dessa sequência. Você segue um certo padrão. Olha aqui. Certas sucessões numéricas são definidas pelo seu termo geral. Ou seja, uma fórmula. Tipo aqui, ó, você tem uma fórmula. AN igual n ao quadrado mais 2n. E eu quero obter quem vai ser o A2 e o A7. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se esse aqui é o termo geral, é a fórmula que tá montando lá a sua sequência, se ele pede lá quem é o segundo termo, né? A2. O que você vai fazer? Vai escrever assim, ó, o A. Quem é o N? Vale 2, porque você quer o A2. Então, o que isso significa? 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. Porque o seu N aqui, ó, o N, ele vale quanto? 2. E você vai substituir aonde? Lá no termo geral, ou seja, na sua fórmula. Vamos escrever aqui. Quem é o A2? Vai ser 4 mais 4, ou seja, A2 vai ser igual a 8. Então, quem é o seu segundo termo dessa sequência? O 8. E quem vai ser o A7? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. A7. Agora, então, no lugar do N, o que você vai colocar? 7. Vai ficar 7 ao quadrado mais 2 vezes N. Ou seja, qual é o seu sétimo termo? 49 mais, ó, 2N. Vamos substituir aqui esse N por 7. Ou seja, 2 vezes 7, 14. Tá? Então, quando você quer descobrir qual é o termo da sequência e ela segue uma fórmula, basta você substituir, tá? Na fórmula que o exemplo, o exercício for
for te dar. Então, aqui, o A7 vai ser igual a 63. Ou seja, o sétimo termo da sua sequência vale 63. Um outro exemplo aí que está no seu portfólio lá, e eu vou resolver com vocês aqui. Os termos de uma progressão aritmética podem ser determinados a partir da expressão do termo geral. Olha lá, esse exercício aqui, ele já deu uma outra fórmula, tá vendo? 3n mais 2. O exercício anterior que nós resolvemos aqui, a fórmula já era outra. N ao quadrado mais 2n. Tá vendo? Que cada exercício ele vai te dar o seu termo geral da sequência. Aí ele pediu a diferença, deixa eu fazer uma subtração, do 15º termo, ou seja, do A15, e o quinto termo dessa progressão, né, dessa sequência aí. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Primeiro, quem é o 15º termo? 3 vezes 15 mais 2. Por que é 3 vezes 15? Olha lá, onde tem n, você vai colocar 15. Então, aqui, a gente tem que 3 vezes 15 dá 45, mais 2. Então, o 15º termo vale 47. Vamos agora calcular quem vai ser o quinto termo. Quinto termo agora, no lugar do n, você vai colocar 5. Tá vendo ali, ó? Aonde era n, né? Aqui, ó, A5 e aqui 5. Aonde tem n, a gente vai colocar agora 5. 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 2 dá 17. Então, o que você vai fazer? A diferença, né? Ou seja, 47 no 15º termo da sequência, né? O que aparece lá na 15ª posição dessa sequência, menos o quinto termo. Quem é o quinto termo? 17. Você vai pegar 47 menos 17, que dá quanto? 30. Esse é o resultado, então. Pessoal, então, vocês agora vão resolver os exercícios lá no GR8 do portfólio, né, onde o tema é sequências e sucessões. Então, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.